Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui a operação, tá? Meu racional da operação de ontem. Ontem foi sexta-feira, teve o paywall aí no período da manhã. Geralmente quando tem paywall, cara, é difícil de operar, tá? Não é muito interessante, mas às vezes você consegue pegar movimentos bons, tá? Não é tão simples assim, mas às vezes você consegue pegar, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o meu racional e aí vocês vão acompanhando aí. Deixa eu só tirar aqui pra gente começar do zero para vocês poderem entender meu racional. Vou apagar isso aqui. Vou só deixar isso aqui para ficar mais limpo, tá? Vamos lá. Ontem quando eu cheguei no mercado aqui, era mais ou menos 8 horas da manhã. Já sabia que ia ter o paywall, que eu tinha olhado no dia anterior. Não costumo muito ver notícia, tá? Mas eu sei que primeira sexta-feira de cada mês tem o paywall, tá bom? Vamos lá. Observando essa movimentação de mercado aqui que foi para cima, e geralmente ele tende a devolver, tá? Por isso que é bom você esperar sair a notícia, esperar mais ou menos ali alguns segundos, alguns minutos. Nesse caso aqui eu esperei em torno de mais ou menos de 2 minutos aqui para dar uma aliviada aqui no estresse do mercado, tá bom? O meu viés ele já é vendedor, tá? Porque quando eu olho pelo gráfico diário aqui, consigo ver o mercado descendente, tá? Tá brigando essa região aqui, mas pra mim o viés ainda é vendedor. Beleza? Gráfico de 4 horas também. Vejo o topo duplo aqui. Vamos lá. Vou colocar no gráfico de 15 minutos para não ficar menos ruído, tá? Deixando 10 mesmo. Vai lá. Fica menos ruído aqui. Primeiramente, eu estava observando esse fundo aqui. Eu estava com expectativa que ele perdesse esse fundo após a notícia. O que foi interessante é que ele só perdeu esse fundo aqui depois de ter feito essa compra, esse movimento de alta. Então, mais ou menos depois de uns 2 minutos, 3 minutos, ele pegou essa venda, ele rompeu esse fundo, eu entrei vendido, tá? Vou deixar marcado aqui para vocês verem. Onde estava o meu stop? Meu stop eu posicionei ele aqui em cima, beleza? Um pouquinho aqui em cima assim, mais ou menos aí 20 pips de stop. Para quem opera em si vai dar mais ou menos 20 pontos, tá? 200 pontos na verdade. E aí, essa região aqui foi uma região que eu já fiz uma marcação muito tempo atrás para me indicar que poderia ser uma zona de troca de polaridade, onde o mercado fez essa ponta vendedora, ele poderia corrigir para cima para entrar ponta vendedora novamente. Só que a gente consegue ver que ele superou ali essa região, tá? Mas agora ele começa a trabalhar embaixo aqui, beleza? Voltando aqui ao raciocínio, o stop estava aqui e a gente pode ver que eu entrei vendido, o mercado ficou brigando nessa região aqui, entrou o candle vendedor, tentou ir para baixo, não conseguiu, cara. Normal, estresse de mercado. E aí que ele fez, subiu, quase me estopou, confesso que eu pensei que eu fosse estopado aqui. Fez a pontinha vendedora, achei que agora ele ia fazer esse movimento vendedor aqui. E aí o que aconteceu? Quase me estopou novamente, cara, mas eu fiquei protegido aqui por essa região, ó, tá bom? E aí, mais ou menos ali por volta de meio-dia, a hora que fecha o mercado europeu, entrou essa baita venda. Entrou essa ponta vendedora. Acredito que foi como o mercado fecha, então o pessoal começa a sair de posição, meio-dia o mercado já começa a ficar meio capenga, igual aqui no Brasil, dá meio-dia o mercado começa a ficar capenguinha, tá? Vai de lado, vai, não vai. E aí findou que teve essa ponta vendedora aqui. Chegou, aqui eu já não estava mais na frente, tá? Eu tive que sair, não estava mais na frente aqui do computador. Tive que acompanhar pelo celular, tá? Chegou nessa região aqui, quando ele rompeu essa mínima, ele estava mais ou menos aqui. Eu estava observando pelo celular. O que eu fiz? Eu protegi o trade no break-even. Pera aí. Eu protegi o trade no break-even. Vou colocar de outra cor, vou colocar de azul, tá? Protegi no break-even. O que significa? Se ele voltasse, devolvesse tudo, eu não ia ter prejuízo mais, tá bom? E eu precisava de um alvo. Como é que eu tracei meu alvo? Vim aqui no Fibo, na Fibo, coloquei 100% ali no topo, que foi o topo do dia ali,
Vou trocar, tá? Vou colocar amarelo. Vai ficar bem meio papagaiado aqui. Eu não gosto muito não, tá? Só tô fazendo isso aqui pra ficar bem visível aqui pra vocês que estão vendo o vídeo. E aí que eu fiz 61.8 na mínima. E meu alvo tá aqui. Esse aqui seria o meu alvo, tá? 100% de fio seria o meu alvo do trade. Eu estava protegido no break-even e o mercado não conseguiu ir. A gente percebe que ele fica brigando aqui, não consegue ir para baixo, não consegue ir. Aqui nessa região, quando ele perdeu essa mínima novamente, achei que ele fosse pegar a ponta vendedora, já para finalizar o trade, tá? Aqui mais ou menos me daria em torno de 12 dólares de lucro. Reverteria o prejuízo que eu tomei na quinta-feira, foram 2 stops. E aí o que aconteceu? O mercado não foi, ele ficou capenguinho aqui. E aí, cara, eu já tomei 2 stops na quinta-feira. Deixou 2 dojis aqui que a gente consegue ver. 2 dojis. Esses dojis aqui, eles significam pra mim que pode ter entrado de ponta compradora. O que eu falei? O que eu pensei? Cara, não vou conseguir pegar o alvo total, normal. Vou pelo menos proteger, porque se ele voltar ali e me tirar no 0 a 0, aí vai ser foda, né? Porque demorou pra fazer essa movimentação. Tive a oportunidade de finalizar o trade, pô, eu vou deixar ele devolver tudo, me tirar no 0 a 0? Não vou fazer isso, até porque eu já tinha tomado 2 stops ontem. Coloquei, o que eu fiz? Trouxe o meu ponto de break-even para a máxima desse candle aqui, tá? Percebendo que ele tinha deixado 2 dojis. Esses 2 dojis significavam para mim que poderia entrar ponta compradora, e realmente foi o que aconteceu. Entrou a ponta compradora aqui. Não chegou aí aqui no meu ponto de entrada, tá? Se eu tivesse deixado o meu break-even no ponto de entrada, não teria tirado o trade. E depois, logo em seguida, outro candle de 10 minutos, ele entrou essa baita ponta vendedora que buscou o alvo. Vocês podem ver aqui que ele bateu no alvo ali e depois o mercado morreu, tá? Então, o que acontece aqui? Eu trouxe para essa região porque eu não queria devolver tudo. Eu percebi que ele deixou 2 dojis aqui. Poderia entrar uma baita ponta compradora aqui e me tirar no break-even. E como eu já tinha tomado 2 stops na quinta-feira, eu não queria correr esse risco, tá? Então eu zerei o trade aqui. No lucro, tá? Se eu não tivesse movido o break-even para cá, consequentemente ele teria pegado o meu alvo ali. Beleza? Mas era um risco que eu não queria correr, porque assim como ele veio buscar, ele poderia ter me tirado no break-even. Tirado no 0 a 0 aí, tá? Esse foi o trade de ontem, um trade difícil, cara. Paywall, não gosto de operar no paywall, tá? Eu só operei porque eu vi uma oportunidade que ele rompeu o fundo, tá? Primeiro ele fez um movimento de compra, depois ele fez um movimento vendedor. E geralmente, tá? Posso dizer que na maioria, vou dizer que 70% das vezes, 80% das vezes, ele faz o movimento, tá? E ele devolve. Ou seja, ele faz o movimento maior, é o movimento contrário que ele faz logo de início. Ou seja, nesse caso aqui, ele pegou ponta compradora, então eu já fiquei esperto. Então quando ele rompesse esse fundo aqui, eu iria entrar vendido. Mesmo que ele me estopasse ali, cara, era um padrão que poderia me gerar um lucro. E foi o que aconteceu, claro. Quase tomei 2 stops, quase fui estopado aqui, ó, 2 vezes, mas aí findou que ele pegou ponta vendedora, tá? E agora, eu vou apagar aqui, vou só mostrar aqui o mapa de negócios, para ficar fácil aqui, para vocês verem, ó. Entrada de ponta compradora, ponta vendedora, e eu finalizei o trade aqui, tá? Nessa região. Beleza? E foi isso. Tradezinho difícil, chatinho. Pegou essa ponta vendedora, mas ficou brigando nessa região. E aqui, ó, trazer mais para trás. Esse aqui foi os trades de quinta-feira, ó. Basicamente, essas vendas que eu fiz aqui, essas 2 vendas, era com a intenção de que o mercado fizesse esse movimento que fez hoje. Só que aí acabou não fazendo e me estopou 2 vezes ontem, tá? Ou na quinta-feira. Tô fazendo esse vídeo no sábado, fiz o trade ontem na sexta. E esses stops foram na quinta-feira. Então aqui eu consegui recuperar uma parte do prejuízo.
Acredito que se o mercado continuar nessa tendência de queda aí, eu consigo reverter a situação. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente foi isso, tá? Não tem muito o que fazer. Foi um trade difícil de fazer, mas o interessante é que antes de entrar no trade, pra mim, no meu caso, no Trade System, eu sempre dou mais importância onde vai estar posicionado o meu stop loss do que o meu take profit. O meu take profit eu vou traçar ele depois, tá? Claro, antes de entrar no trade eu faço ele mais ou menos uma base, mas eu só vou traçar ele exatamente depois que eu entrar no trade. Agora o meu stop loss, ele já é pré-programado ali, eu já tenho que saber onde ele vai estar. Então para mim o stop loss quando eu entro na operação, ele é mais importante do que o meu take profit. O take profit eu consigo mexer ele depois, ajustar ele depois, e claro, sempre buscando um alvo maior do que o meu stop loss, tá? Eu tento buscar ali de 1.2 a pelo menos 2 vezes o risco que eu estou correndo, beleza? No Forex ali geralmente ele busca 1.2 até 1.5, tá? Em casos extremos assim ele vai buscar mais que 2, alvo 2 para 1, casos extremos mesmo, beleza? Esse foi o diário aqui, um pouco do racional do meu trade. Espero aí que tenha ajudado vocês. Valeu!